Se você está começando a correr agora e segue algumas páginas de corrida no Instagram, deve ter observado que a galera está ficando na posição de cócoras, que é aquela posição agachadinho, e está sendo recomendado para as pessoas, para os corredores, que façam um tempo aí dessa posição todos os dias. A posição de cócoras ela serve para trabalhar mobilidade de tornozelo, que é super importante para o corredor, mas ela é uma posição difícil e não é a única forma que a gente tem de trabalhar mobilidade. Então no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre mobilidade, o que é, por que é tão importante assim no mundo da corrida, e no final eu vou mostrar 4 exercícios práticos para você de mobilidade de tornozelo, que é importante para o corredor e você pode incluir no seu dia a dia. Fala galera, eu sou a Paty Carbone, eu sou a personal trainer responsável pelo Sempre Mais Runner e hoje a gente vai bater um papo sobre a importância da mobilidade na corrida e eu no final vou dar alguns exemplos práticos para você de exercícios que você pode incluir nos seus treinos aí, no seu dia a dia, que vão te ajudar muito, principalmente de mobilidade de tornozelo. Mas por que a gente tem que treinar mobilidade? O que é mobilidade? O que é estabilidade? Mobilidade e estabilidade são características que as nossas articulações têm. Então a gente tem articulações móveis e articulações mais estáveis e são características opostas. Já vou explicar isso um pouquinho melhor. Mas elas servem para evitar desequilíbrios ou tratar alguns desequilíbrios já existentes no nosso corpo. Se a gente não está com as nossas articulações fazendo a função que ela deveria fazer, ela está em desequilíbrio. E desequilíbrio é algo que pode gerar disfunção, é algo que pode gerar lesão. Quanto maior o desequilíbrio que você tiver, maior vai ser a possibilidade de você desenvolver alguma lesão em razão desse desequilíbrio. E ainda que você não tenha nenhum desequilíbrio no seu corpo, que é praticamente impossível, fazer os exercícios de mobilidade e estabilidade vão ajudar a preservar as funções do seu corpo. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas funções por não movimentar mais daquela maneira. A posição de cócoras que a gente vai fazer daqui a pouco, ela é muito difícil se a gente não faz ela sempre. Mas você vê crianças ficando nessa posição horas e horas durante o dia para brincar. Quem tem filho pequeno pode observar lá seu filho brincando de carrinho, as meninas lá brincando com a bonequinha, ficam agachados, eles podem passar horas nessa posição sem reclamar de dor no joelho, por exemplo. Isso é uma das capacidades que a gente foi perdendo ao longo dos anos por não usar. Então a gente treinar mobilidade e estabilidade, a gente vai trazer de volta essa função para as nossas articulações, a gente vai conseguir preservar essa função se você já estiver bem aí na questão da mobilidade, e aí a gente vai ter menos chance de se machucar enquanto corre em decorrência desses desequilíbrios e a gente vai conseguir inclusive aumentar a eficiência do nosso movimento. E agora você pode até me dizer, mas Paty, um vídeo anterior aí você falou que alongar nem era tão importante assim, e agora você está me falando que eu preciso deixar minha articulação mais móvel, eu vou ter que alongar, então o que você está querendo dizer com tudo isso? Vamos lá! Alongamento e mobilidade, por mais que sejam coisas que confundam a gente, elas são coisas totalmente diferentes, Você ser móvel não quer dizer que você seja flexível. A sua articulação ter mais mobilidade não quer dizer que você tem uma hiperflexibilidade, são coisas diferentes. E alongamento ele vai ser importante se você tem deficiência de flexibilidade. Mas o que a gente conversou lá falando de aquecimento é que alongar de forma estática não gera aquecimento, que é a função ali dos nossos exercícios pré-treino ou dos nossos exercícios pré-competição, que é aquecer, é esquentar mesmo a nossa musculatura. Então é nesse sentido que o alongamento ele não é importante. Mas se você tiver problema aí de flexibilidade, se você tiver uma musculatura mais encurtada, treinar flexibilidade vai ser muito bom para você. Só que alongamento e mobilidade são coisas diferentes, porque o alongamento a gente vai estar falando de flexibilidade, que é a capacidade elástica do nosso músculo. Eu vou convidar você agora para olhar um desenho que a gente tem aqui na lousa e já vou pedindo desculpa desde já, porque desenhar nunca foi meu forte. Eu era a pessoa que ficava de recuperação em educação artística, em artes. Então vocês desculpam qualquer coisa aí no desenho, tá bom? Mas vamos lá para o quadro. Nesse primeiro desenho aqui, eu
tentei representar a musculatura do nosso bíceps, então imagina que aqui é um braço, né, flexionado 90 graus, a musculatura ela não está aqui em extensão e eu quero alongar esse músculo. Para eu alongar ele, eu preciso causar uma extensão de cotovelo, então eu vou estender o cotovelo, vou puxar a minha mão aqui, é uma das formas que eu tenho de alongar a musculatura do bíceps. Por que ele alonga? Aqui eu tenho o tendão, né, ligado aqui no osso dessa parte mais baixa aqui do braço, e a outra parte está ligada aqui perto do ombro. Então, na hora que eu coloco, que eu estendo o meu cotovelo, esse osso vai lá para baixo, esses tendões eles vão esticar, esses aqui de cima também, e ele vai trabalhar a elasticidade do músculo. Então, o músculo vai estender e ele vai ficar maior. Flexibilidade é a capacidade que a gente tem de estender, de esticar um músculo. Se você tem problema de flexibilidade, se você tem encurtamentos, quer dizer que seus músculos não estão tendo essa extensão necessária para algumas partes do seu corpo, tá? Então, basicamente, alongamento tem relação com flexibilidade e é relacionada ao músculo especificamente. Ok até aí? Já a mobilidade, por mais que as pessoas confundam com o alongamento, ela tem a ver com a função articular. Então, enquanto aqui no alongamento a gente está falando de músculo, na mobilidade a gente vai falar de articulação. Cada articulação ela tem uma função, ela tem um papel que a gente espera que ela desempenhe no corpo. As articulações elas são as dobradiças do nosso corpo, é o ponto de encontro de duas partes do nosso corpo. Então, se você pegar o exemplo que a gente usou aqui para o alongamento, né, do nosso braço, a gente tem o osso do braço com o antebraço e aí a gente tem o cotovelo que comunica essas duas partes. Então, o cotovelo é uma articulação e daqui a pouquinho a gente vai estudar as outras articulações também. É importante a gente saber que a gente só treina mobilidade para articulações que exigem mobilidade. Como assim? O nosso corpo ele é dividido em articulações móveis e articulações estáveis. As articulações móveis, a gente vai treinar a mobilidade. As articulações estáveis, não tem como a gente trabalhar a mobilidade, porque não é a característica fundamental dela. Para a gente deixar a articulação de estabilidade mais estável, a gente precisa treinar força. Então, se a gente pensar de novo na articulação do cotovelo, é uma articulação que exige estabilidade. Não tem como eu fazer exercício de mobilidade para cotovelo, porque não é uma articulação que tem essa característica. Então, para eu fortalecer, para que ela tenha essa função, eu preciso fazer a região ficar forte. E aí eu vou para a academia, eu treino bíceps, treino tríceps, treino antebraço, treino o ombro, ok? Então, para articulação de mobilidade, a gente treina mobilidade. Para articulação de estabilidade, a gente treina força. Agora, vamos dar uma olhadinha para esse desenho bonito aqui, que é o nosso esqueleto. Você vai ver que eu puxei uma setinha para cada uma das nossas articulações. Como eu já falei, a gente tem no corpo articulações que têm função de mobilidade e função de estabilidade. Como que a gente faz para saber qual articulação tem cada função? É só a gente pensar em quantos movimentos aquela articulação consegue fazer. Quer um exemplo? Os nossos dedos, né? Essa dobradiça aqui, ela é móvel ou estável? Quantos movimentos ela consegue fazer? Ela faz um movimento só de dobradiça, né? Um movimento só. Eu não consigo fazer meu dedo ele abrir para fora, né? Para dentro, para fora. Então isso aqui é uma articulação estável, tá? Diferente do meu punho, que faz movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, faz movimento circular. Ele se movimenta em mais de um plano. Então ele é uma articulação móvel. Meu cotovelo ele só faz um movimento também. Ele faz só um movimento de abrir e fechar, né? Então se ele só tem um plano de movimento, ele é estável. Diferente do meu ombro, que faz movimento para frente, para trás, lateral, movimento circular, porque meu ombro, ele é móvel. Então a gente vai sempre pensar nesse sentido. Se a articulação, ela se movimenta em um plano só, ela é uma articulação estável. Se ela consegue se movimentar em mais de um plano de movimento, ela é móvel. E se você reparar nisso que a gente acabou de conversar, você vai ver que eu falei de uma articulação do dedo que é estável, o
o punho era móvel, cotovelo estável, ombro móvel. O nosso corpo ele segue um padrão. Para cada articulação de estabilidade, a gente tem uma de mobilidade. Porque se todas as nossas articulações fossem de mobilidade, a gente ia ficar parecendo aqueles bonecão de posto, desengonçado. Então a gente precisa de estabilidade sim. Mas se todas as articulações fossem estáveis, a gente ia parecer um monte de robozinho andando. Então o nosso corpo, muito inteligente que é, né? Quem criou o nosso corpo em toda a sua perfeição, colocou uma articulação móvel e uma articulação estável para que nosso corpo desempenhasse todas essas funções. Vamos só dar uma olhadinha aqui para o nosso esqueleto então para ver quais são as articulações móveis e quais são as estáveis? Então vamos lá, duas cores de caneta, roxo e verde. Os nossos dedos dos pés se movimentam só em um plano, então eles são uma articulação de estabilidade. Diferente do nosso tornozelo, que consegue fazer vários movimentos, então é uma articulação que exige mobilidade. O nosso joelho também se movimenta em um plano só, né? Ele faz um movimento como se fosse uma dobradiça, né? Uma porta de abrir e fechar, então ele é uma articulação de estabilidade. Diferente do nosso quadril, que consegue fazer movimentos circulares para frente e para trás, mostrando que ele exige mais mobilidade. Em cima aí do nosso quadril, a gente tem a nossa lombar, que faz só um movimento também para frente e para trás. E por mais que as pessoas falem, não, mas aqui ó, meu tronco ele gira bastante. Quem faz esse movimento aí com mais curvas é a nossa coluna torácica, que tem aí uma característica de mais mobilidade. A nossa lombar ela precisa de estabilidade, né? E em cima da nossa coluna torácica a gente vai ter as nossas escápulas. E a nossa escápula ela tem um movimento só, ela tem um movimento de abre e fecha, que mostra que ela é mais estável. E aí a gente tem as articulações da nossa cervical que permitem que a cabeça se movimente em vários planos, mostrando que ela é móvel. Assim como o nosso ombro, que está logo aqui à frente da escápula, também se movimenta em vários planos, mostrando que ele também é móvel. E o nosso cotovelo, como a gente já falou, se demonstra estável por se movimentar em um plano só. O nosso punho se movimenta em várias direções, então também é móvel. E os nossos dedos, né, que só fazem um tipo, né, se movimentam em um plano só, são articulações estáveis. Então aqui a gente tem um exemplo do nosso corpo todo, como ele funcionaria nas funções de estabilidade e mobilidade. Então, o que eu faço para melhorar o meu joelho? Parece que eu não tenho alongamento. Se a sua musculatura posterior ela for encurtada, você vai trabalhar alongamento, flexibilidade para a musculatura. Mas a mobilidade, você não trabalha para joelho. Você trabalha para tornozelo, você trabalha para o quadril. E para o seu joelho você faz fortalecimento, você treina força. Mas Paty do céu, por que eu tenho que saber de tudo isso? Eu só quero correr tranquilo, eu só quero correr sem me machucar, só quero correr em paz. Bom, vamos lá, por que é importante você saber de tudo isso e por que é importante você treinar a mobilidade? Lembra que eu falei que cada articulação ela tem uma função no nosso corpo? Se você perde uma função, então se o seu tornozelo não está tendo a mobilidade que ele precisa, ele vai compensar isso na articulação mais próxima. Então ele vai compensar isso na sua articulação de joelho. E aí você vai começar a sentir dor de joelho. Ou se o seu joelho estiver mais fortalecido, você vai começar a sentir dor, ele vai começar a descompensar na sua próxima articulação estável aqui, que é a lombar. Para ficar mais fácil, vamos fazer o teste do agachamento. Filma você fazendo o agachamento e dá uma olhada se você agacha dessa maneira. Eu vou fazer descalço, eu recomendo que você faça descalço também, que fica mais fácil da gente observar algumas coisas que a gente vai discorrendo por aqui, tá bom? Então, ó, vou fazer meio na diagonal aqui para vocês. Se a hora que eu agacho, eu não tenho mobilidade de tornozelo para o meu joelho avançar, e gente, no agachamento o joelho pode sim passar a ponta dos pés, tá? Na verdade ele precisa passar a ponta dos pés. Isso só está representando que você tem mobilidade de tornozelo. Só que a gente precisa também jogar o quadril para trás, porque senão fica aquele agachamento assim, isso aqui não é agachamento, né? Então vamos lá.
no agachamento, eu jogo meu quadril para trás, mobilidade do quadril, e aí meu joelho vem para frente para eu fazer a postura do agachamento, certo? Se a hora que você agacha, se você não tem mobilidade de tornozelo, seu joelho não vai fazer essa posição. Então seu quadril vai ficar mais alto e você vai acabar tentando compensar na lombar. Então aí você vai acentuar a sua curvatura lombar e vai ser essa a sua posição de agachamento. Isso porque você está com aquela disfunção, falta de mobilidade de tornozelo. Dói, tá? Ficar nessa posição. Quer dizer o quê? Que eu gerei uma sobrecarga maior nos meus joelhos e eu gerei uma sobrecarga na minha lombar. Então, se eu tô com falta de mobilidade no meu tornozelo, eu vou aqui, ó, gerar um problema de joelho e na minha lombar. E pasme, a maior parte das dores de joelho e das dores na lombar não tem nada a ver com o joelho ou com lombar. Elas têm a ver com falta de mobilidade em outras regiões. A mesma coisa é para o seu quadril. Se está faltando movimento nele, se seu quadril não tem mobilidade suficiente, ele vai compensar nas articulações mais próximas, que são a lombar e o joelho. Do mesmo jeito, se você não tem mobilidade na sua coluna torácica, que é aqui, acima da lombar até abaixo da cervical, você também vai ter o sofrimento das suas articulações mais próximas, que seriam a lombar e a escapular. Então você vai ter dor na lombar e vai ter dor no ombro. Já reparou como a nossa lombar ela sofre com a falta de mobilidade de quase todas as articulações? Pois é, tem pesquisas que falam que cerca de 80% da população vai ter dor na lombar em algum momento da vida, e normalmente a dor na lombar ela nem está relacionada à lombar, ela está relacionada a alguma falta de mobilidade, alguma disfunção de outra articulação, e ela acaba sofrendo com isso. Legal, Patrícia, mas como que a gente faz para melhorar tudo isso? Agora a gente volta lá no começo do vídeo, quando a gente conversou da posição de cócoras, lembra dela? O que é essa posição de cócoras, né? Ela é muito legal para você treinar mobilidade. É a posição que você vai ficar aqui agachadinho, ó. Então, pés, vou ficar de frente primeiro, pés inteiros no chão, e aí você agacha e mantém a posição. E fica aqui, tem uma galera que toma café da manhã nessa posição e para eles está tudo bem. Para mim, essa posição é muito mais confortável do que aquele outro agachamento que eu fiz agora há pouco, tentando mostrar a falta de mobilidade de tornozelo. Mas então, é só eu ficar assim que está tudo bem? Você tem que observar algumas coisas nessa posição. Você não pode ficar nela e ficar todo torto aqui, né? Pior do que você não fazer um treino de alongamento ou de mobilidade é você fazer ele da maneira errada e acabar se machucando. Então, vou ensinar certinho para você como que se faz a posição de cócoras. Então, as coisas que você tem que observar, e eu vou ficar meio de lado para vocês, para ficar mais fácil de vocês verem agora também, tá? Coisa que você tem que observar, se o seu pé está inteiro no chão. Não adianta você ficar na posição e você ficar na ponta do pé. Isso aqui não é posição de cócoras, porque daí você não está trabalhando a função de mobilidade do tornozelo. Então o seu pé tem que estar inteiro no chão. Você não pode deixar também o seu joelho, então ó, pé inteiro no chão e o joelho aqui para dentro. Sobrecarga na articulação, ela não foi feita para ficar aqui cruzada dessa forma. Então você pode usar seu cotovelo para empurrar o joelho para fora. Mas a maior parte das vezes esse problema não é nem a posição do joelho. Eu consigo ficar com ele na posição certa sem precisar do meu cotovelo, porque a gente tem que ativar o nosso pé, a gente tem que trabalhar o nosso arco plantar, que é esse buraquinho aqui, ó, na sola do pé. A maior parte das vezes que a gente acha que a gente tem a pisada para dentro, na verdade o nosso pé só está enfraquecido. Como que a gente faz para melhorar isso? Então, ó, descalça, por isso que eu falei que era importante a gente estar descalço agora há pouco. A gente vai fazer força como se a gente quisesse agarrar o chão com os nossos dedos. Na hora que a gente faz essa força, a gente está deixando o nosso tornozelo mais estável, ele não vai querer cair para as laterais. Se você faz essa força, você vai encostar no chão a parte da frente do pé, a lateral externa, o calcanhar e vai liberar esse buraquinho aqui, que é o nosso arco plantar. Pé inteiro no chão. Arco plantar liberado, faz aquela forcinha de cotovelo para manter a escápula mais fechadinha também, para manter a coluna retinha. Observa como está a sua posição de coluna. Você está aqui e está descansando aqui embaixo? O ideal é a gente manter, por mais que a gente esteja falando de mobilidade de tornozelo, é a gente manter a nossa postura, a gente manter todas as articulações. Então, peito no alto,
força aqui no joelho com os cotovelos para manter as escápulas ativadas e segura nessa posição. Ah, Patrícia, não consigo, minhas costas descem. Então talvez você esteja aí com falta também de mobilidade torácica. Uma coisa puxa a outra. Fez o teste da posição de cócoras aí? Conseguiu manter todas as suas posturas? Coloca aqui nos comentários para mim como que foi para você ficar nessa posição. Se foi muito difícil e você não conseguiu ficar com o pé inteiro no chão, uma das possibilidades é você usar um calço. Então deixa eu pegar aqui, ó. Eu separei aqui duas anilhas na academia, porque eu estou na academia, para mim é mais fácil. Mas você pode usar um livro, você pode usar qualquer coisa que você tenha aí, que deixa um pouquinho mais alto. Você vai apoiar seu calcanhar e vai fazer a posição. A hora que a gente coloca um calço, a gente está exigindo menos da mobilidade de tornozelo, então vai ser mais fácil manter nessa posição. Se mesmo assim com um calço ficou muito difícil para você, eu vou mostrar duas outras possibilidades de exercícios de mobilidade de tornozelo, agora sem a gente usar a posição de cócoras, tá bom? Então eu peguei um colchãozinho lá porque a gente vai ficar na posição semi-ajoelhado. Semi-ajoelhado é quando um joelho está no chão e o outro não, então eu estou numa posição que não é totalmente ajoelhado, então é a posição que a gente fala de pedido de casamento, né? E pé inteiro no chão aqui na frente, ativo o meu arco plantar, então ó, tô agarrando aqui o colchãozinho, mantendo o arco plantar liberado, pé ativadinho, vou mais lá na frente que meu tornozelo permitir e volto. Vou mais lá na frente que meu tornozelo permitir e volto. Ainda que seu movimento seja mais curto que o meu, que você não consiga chegar lá na frente, não tem problema. Vai dando estímulos curtos, faz série de 10, 15 movimentos, tá bom? Isso vai ajudar você a ganhando mobilidade nessa articulação. Outra possibilidade de exercício que você tem para te ajudar é o próprio exercício de panturrilha que você está acostumado a fazer, só que a gente vai precisar fazer ele numa base mais alta. Então você pode usar aí um degrau na sua casa, aqui eu peguei um step, você pode usar a guia, né, a sarjeta lá da rua, que é você subir com metade do seu pé só nela, e aí você leva o seu calcanhar mais lá embaixo que você conseguir, e aí sobe na pontinha do pé. Vai mais lá embaixo que você conseguir, opa, quase virou aqui, vai mais lá embaixo que você conseguir e volta na pontinha do pé. Isso daqui também gera mobilidade aí do nosso tendão calcâneo. Essas são só algumas maneiras que a gente tem de trabalhar a mobilidade de tornozelo, existem muitas outras que você pode usar também. Também é super importante você trabalhar as outras mobilidades de quadril, mobilidade torácica, porque elas também vão ser muito importantes para a sua postura durante a corrida, tá? Só que não vai dar para eu falar sobre todas elas aqui agora, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, mas eu prometo que a gente conversa mais sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Depois coloca aqui nos comentários para mim o que você achou dessas informações, se elas fizeram sentido para você, se você está conseguindo inserir isso nos seus treinos no dia a dia. Se você gostou, já curte esse vídeo aqui pra gente, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho das notificações para você sempre receber notícias novas quando a gente postar aqui nos nossos canais. Já aproveita e compartilha aí com toda a sua galera da corrida, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço, bons treinos e tchau, tchau!